CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Olha, Gilberto, hoje a gente fala sobre essas últimas deliberações da Anatel, né? A Anatel, já no último programa nós chegamos a comentar, né, sobre a decisão de suspender a venda de novos chips de celulares para várias operadoras no Brasil. No caso do Espírito Santo, foi a TIM, né, a operadora penalizada, até que eles providenciassem um plano que reformulasse o sistema. Mas, surpreendentemente, depois deles liberarem a volta, né, dos chips, em virtude do que as operadoras tinham prometido para a agência que regula o serviço no Brasil, foi divulgada uma informação que deixou todo mundo boquiaberto, né? A história de que eles derrubavam as ligações de certas operadoras, e eles incluíram a TIM também, né? Exatamente. No pacote, elas derrubavam deliberadamente as ligações dos usuários, quando a gente podia imaginar que era uma falha do sistema, não, na verdade era proposital. Exatamente. No caso da TIM, Fernando, o que acontece que é mais grave, né, na situação, considerando o caso da TIM, é que o TIM ele tem um plano chamado um Infinity, que ele cobra pela ligação e não pelo tempo de duração. Então, ou seja, no caso de uma outra operadora qualquer, você paga pelos minutos que você usa daquela ligação. Então, se a ligação caiu e você tem que refazer a ligação, você tem um gasto de tempo e você refazer a ligação, mas o custo aparentemente é quase o mesmo. No caso da TIM, com esse plano Infinity, o usuário paga pelo número de ligações e não pelo tempo que ele ficou conectado. Então, se eu tenho uma ligação que cai constantemente, eu tenho que refazer essa ligação constantemente, eu pago uma nova ligação. Isso é que é mais surpreendente. Então, isso foi motivado, Fernando, por um relatório da equipe da Anatel no Sul, né, que fez de Paraná, na verdade, que fez um relatório avaliando as quedas de ligações de várias operadoras, né, de todas elas. E verificou que no caso da TIM, pelo menos isso está no relatório da Anatel do Paraná, no caso da TIM, essas ligações do plano Infinity eram até 300% maior ou mais frequentes do que do plano convencional. Isso chamou a atenção dos analistas da Anatel, que fizeram esse relatório e que foi submetido à Anatel. Isso não é ainda, isso está sendo avaliado pela Anatel para ver, inclusive o Ministério Público do Paraná pediu, né, solicitou que fosse suspenso novamente a venda de chips da TIM, né, lá no Sul, por causa desse relatório. Então, ou seja, é uma situação que é bastante grave. Agora, uma coisa interessante, aí eu posso dizer na minha experiência pessoal, é que essa reclamação de quedas frequentes de usuários da TIM não é novidade. Eu tenho várias pessoas que usam TIM, vieram até mim comentando o seguinte: poxa, mas eu sempre achei que minhas ligações, ou que o meu telefone, que era o seu usuário TIM, sempre caía mais do que usuários de outras operadoras. Já era uma situação que não foi surpresa para muitos usuários que são desse plano. Então, ou seja, de uma certa maneira, isso confirmou quase que um sentimento que as pessoas tinham, que usuários do plano TIM, nessa situação. Então, a gente agora espera, né, que a Anatel conclua a sua análise desse relatório, que verifique se isso realmente é verdade e faça o papel dela, que é defender os usuários, né, desses planos, porque na verdade os usuários são a parte mais fraca do embate entre operadoras e usuários. E esse é o papel da Anatel. Inclusive, reforço mais uma vez aqui que vejo com muitos bons olhos essa atitude da Anatel de agora realmente tomar a frente nessa defesa dos usuários, para que os usuários tenham um atendimento melhor, tenham um serviço melhor perante as operadoras que prestam esse tipo de serviço, que é tão caro. Se a gente considerar a comparação de preço com outros países, é uma situação realmente que a gente paga um serviço extremamente caro e nem sempre de qualidade adequada. E o que é curioso é o seguinte: se você faz todo um marketing em cima da oferta desse produto, exatamente, né, eles deveriam prever, né, de que não seria uma conta interessante para eles, né? Exatamente. Né? Agora, então, derrubar é muita cara de pau. Exatamente. Então, assim, esperamos aí que a Anatel continue com essa investigação, que ela verifique exatamente esse relatório e se comprovado realmente isso, que ele tenha as atitudes cabíveis nessa situação, para defender os interesses dos usuários, né, que estão pagando uma operação mais cara, né, para essa situação. Só lembrando, gente, que em virtude dessas denúncias, né, já há um pedido de abertura de CPI, né, no Congresso Nacional, para que essas teles sejam investigadas.
E há também uma própria solicitação do ministro das Comunicações, o Paulo Bernardo, que pediu à Anatel que apresse as investigações sobre as quedas de chamadas verificadas pela agência em relatório feito sobre a TIM. Para ele, há uma diferença entre a má qualidade do serviço da telefonia móvel, que pode gerar falhas numa chamada, ou a intenção deliberada de derrubar uma ligação para aumentar a receita da companhia e acabar lesando o consumidor. O que é muito mais complicado. Isso. O ministro classificou a notícia como gravíssima, tem um impacto enorme, precisa ser esclarecida a tempo. Disse também que, considerando a autonomia da agência, a prudência que um caso exige, é preciso que os resultados sejam buscados, a questão esclarecida à população. Diz que já entrou em contato, inclusive, com o presidente da Anatel, João Rezende, para que tudo fique muito claro sobre o que de fato está acontecendo. E a TIM, né, até então vem negando, né, que de fato ela faça a derrubada, né? O presidente da TIM deu uma entrevista, né, coletivo, falando exatamente que, segundo eles avaliaram que o relatório tinha falhas graves, que deveriam ser corrigidas. Então agora, cabe agora à Anatel dar uma resposta à população, dizendo como é que é esse relatório, se o relatório realmente apurou fatos que são verdadeiros ou não, e tomar as atitudes cabíveis. O próprio ministro, Fernando, essa semana eu também vi uma entrevista dele falando que a Anatel, solicitando a Anatel que faça um ranking das operadoras, né, de qualidade de atendimento dos operadores, tanto na questão de queda de ligação, quanto a questão de disponibilidade, cobertura, né, e serviços de call center. Então, se isso for cumprido pela Anatel, a gente vai ter aí, em breve um ranking, né, para a gente poder, inclusive, olhar e comparar os serviços prestados pelas operadoras de telefonia celular. É verdade. Né? Bom, vamos atender os nossos ouvintes? Vamos lá. A dúvida primeira é do Robson. Robson, ele enviou uma pergunta para a gente. Obrigado, Robson, aí pela sua participação. Pergunta assim: existe uma forma de gravar conteúdo que ouvimos em uma rádio online? Como eu posso fazer isso? Obrigado aí, Robson, pela participação. Rádio online, Fernando, para quem... aquelas rádios que a gente ouve via internet, né? Você tem lá, sintoniza uma rádio via internet, como a própria CBN, a gente ouve via internet. Então, como é que você pode fazer isso? É possível, né, você gravar essa questão. Existem dois produtos, Robson. Um chamado de Replay Music e outro Replay Radio. Né? São dois produtos. O Replay Music é pago, $39, e o Replay Radio ele é gratuito. Todos dois são baixados pelo site www.applion.com. E você pode baixar, instalar no seu computador e gravar o que se chama de streaming de áudio, que vem através da internet para você usar, ouvir mais tarde no seu computador. Lembrando que essas transmissões normalmente são protegidas por direitos autorais, você não pode divulgar, você não pode, né, passar para terceiros em relação a isso. Mas são alternativas que você pode usar para poder guardar um programa, ou guardar algum tipo de informação que você queira ouvir mais tarde, quando você não estiver exatamente na frente lá do rádio ou do seu computador. Então tá aí, Robson, a resposta. Obrigado aí pela participação. Lembrando que quem quiser mandar perguntas pra gente, cbntecnologia@gmail.com. Bom, e ainda a gente tem uma dica de segurança, que na verdade foi uma dúvida também, que ele foi encaminhado, não é mesmo, exatamente. Gilberto? Me perguntaram se os usuários da Apple precisam de antivírus. Eu fiz uma palestra quarta-feira e durante a palestra me fizeram essa pergunta. Eu achei muito interessante porque a pergunta foi assim: isso é mito ou isso é verdade? A gente até tinha comentado aqui já no CBN Tecnologia, e isso é verdade. Ou seja, antigamente os usuários de Mac, de Apple, realmente estavam relativamente protegidos da situação de ataques de vírus, porque como a quantidade de usuários de Mac era pequena, os fabricantes, os hackers, não tinham interesse em criar vírus para o Mac. Como agora os usuários de Macs cresceram bastante, né, uma quantidade significativa de usuários que utilizam esse sistema, os hackers passaram a também incluir os Macs como objetivo de criação de vírus. Então, para isso, a gente precisa ter os usuários de Mac precisam ter um antivírus, e minha sugestão é um antivírus gratuito, que é o Sophos, o www.sophos.com. Sophos se escreve com SOPHOS. É um antivírus gratuito, bastante bom, que os usuários de Mac podem instalar no seu computador para proteger da sua navegação e de uso de programas. Entendido. Eu acho que tem uma pergunta para você, a Juliana já pode daqui a pouquinho nos repassar.
sobre rádios na internet. Eu acredito que ela esteja finalizando ali com o ouvinte, mas enquanto isso a gente fala das novidades. Então, novidade, Fernanda, interessante. O Google lançou uma alteração, um upgrade da câmera do Android, ou seja, quem tem smartphone Android, quando faz esse upgrade desse serviço da câmera do Android, que agora, ao invés de eu digitar o texto, né, e ele traduzir, né, entre idiomas, eu posso apontar a câmera para um texto, tirar como se fosse uma foto do texto, ele vai ler, vai reconhecer o texto através de uma tecnologia de OCR e depois ele traduz o texto automaticamente. Então olha que interessante, eu cheguei num local, tem um texto lá que está num idioma que eu não conheço, eu aponto a câmera pro texto em si, tiro uma foto e nesse momento o Google, através do Google Translate, vai reconhecer o texto, vai entender e vai traduzir para o idioma que eu quero. Bem interessante, novidade para os smartphones que são Android, e nesse momento ele está liberado para idiomas como inglês, francês, alemão, italiano, polonês, russo e espanhol. Nossa. Então, é bastante, né? Bastante, então, e é uma facilidade interessante, né? Você está muitas vezes andando na rua, né? Ouviu um texto numa revista, num jornal, né? Pode usar esse seu smartphone como um tradutor, né? Bem interessante. Outra novidade é que os games e aplicativos para smartphones agora, por determinação do Ministério da Justiça, vão ter classificação indicativa. Aquela de idade, né? Ou seja, para cada tipo de jogo ou de aplicativo, vão ter que ter disponível lá também no site a indicação de idade que é indicada para o usuário daquele dispositivo. Então, essa classificação inicialmente é feita pela empresa que disponibiliza o game, o aplicativo, com a revisão, né, do Ministério da Justiça. Então a gente vai ter aí também, como acontece na vida real, os jogos já tinham uma classificação por faixa etária, os aplicativos e jogos dos smartphones também vão ter, né, essa classificação. Duas perguntas para você. A primeira do Raul, ele pede que a gente explique o que é o streaming e se é um hard ou um software. Ok. Bem, obrigado, Raul, pela participação. O stream, ele é um fluxo de dados que vem da internet para o seu computador. Então, por exemplo, esse fluxo de dados pode ser traduzido num áudio. Então, ou seja, quando eu escuto um áudio através da internet, o meu computador, na verdade, está recebendo um stream de áudio, ou seja, um fluxo de informações que vão ser traduzidas num áudio no meu computador. Eu posso também receber um stream de vídeo, que vai ser traduzido num vídeo. Então, quando eu estou assistindo um vídeo lá no YouTube, na verdade, eu estou recebendo um stream de vídeo no computador que está sendo traduzido naquela janelinha do YouTube que aparece no meu computador. Então, essa é a explicação do que é um stream. Na verdade, é uma parte de dados, é um fluxo de dados. E tem uma pergunta por e-mail que é do Marcelo, e te confesso que eu não entendi, mas vamos lá, Gilberto. Existe um app, é isso? Para ligação de conversa telefônica? Para gravação de conversa telefônica? É um aplicativo, app? Para gravação? A Juliana... Mas para gravação? Para gravação de conversa telefônica. Não, eu acho que deve ser para conversar gratuitamente, pelo que eu consegui entender foi isso, né? Existe um aplicativo que é o Viber, né, que é um aplicativo que você consegue instalar em dois aplicativos, dois smartphones Android. Quando instala esse aplicativo chamado de Viber, você pode fazer a conversa entre os dois através da internet, ou seja, então vai usar o plano de dados e não o plano de voz para fazer a comunicação entre os dois smartphones. Tem o próprio Skype também, né? Que é um outro aplicativo também que funciona no Android, que você consegue conversar com outras pessoas via áudio, né? Via voz, e fazer chamadas de ligações telefônicas gratuitamente através da internet. Lembrando que para usar esses dois aplicativos você precisa ter o plano de dados ou estar conectado numa rede sem fio, numa rede Wi-Fi, né? Nos dois casos em relação a isso aí. Ok. Obrigado aí também pela pergunta. Daqui a pouquinho, todas essas informações e o detalhamento das sugestões de Gilberto de hoje vão estar no nosso site. Você pode acessar lá na opção comentarista, Gilberto Sudré. Você consegue ouvir com calma, anotar todos os endereços e depois, né, aplicar no seu dia a dia. Exatamente. Quem quiser enviar dúvidas para o CBN Tecnologia, o e-mail é cbntecnologia@gmail.com. Temos o Twitter, @Gilberto Sudré, e também tem o meu blog, que tem todos os nossos bate-papos aqui armazenados, os textos que eu publico também, lá no gilberto.sudré.com.br.
Obrigada, Gilberto. Até Obrigado. semana que vem. Obrigado, Fernando. Um grande abraço a vocês, nossos ouvintes, e até a próxima sexta-feira.